Olá galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Clara e hoje eu tô aqui para falar para vocês de um pouco dos impactos da Reforma Protestante na história do mundo. E para falar sobre esse assunto, a gente vai se atentar aos dois aspectos, né? Claro que não dá pra gente falar de tudo porque é um assunto muito amplo. Então a gente vai se atentar à política e à educação, que na minha opinião são dos principais fatores que a reforma impactou diretamente, né? Como que a reforma ela vai gerar esse impacto na educação? A gente vai desenvolver aqui, né? Inicialmente, a tradução da Bíblia, né, que se deu durante a Reforma e até mesmo antes da Reforma, com os que a gente chama de pré-reformadores, como John Wycliffe, né, que traduziu a Bíblia para o inglês, né? Esses homens, né, que promoveram essa tradução da Bíblia, Lutero também foi um deles, vai impactar, né, a Europa, esse contexto de reforma. E a tradução dos escritos bíblicos, né, não só bíblicos, mas também as teses de Lutero, foram propagadas principalmente pela imprensa, né, que era um grande veículo da época, né. O surgimento da imprensa, ele contribui muito para a reforma protestante, como eu disse, tanto para a propagação dos escritos bíblicos, como também para a propagação das teses de Lutero, de outros reformadores também, como Calvino, enfim. Então, essa tradução, né, da Bíblia, ela tornou acessível para as pessoas. Tem um grande escritor, o Christopher Hill, ele vai falar daquele contexto de Revolução Inglesa, né? Ele vai falar dos impactos da Bíblia na Revolução Inglesa. E aí ele vai se atentar para esse período, né, de reforma, que a reforma também impactou a Inglaterra, né, com a reforma anglicana famosa que a gente conhece. E aí o John Wycliffe, ele vai falar que a chegada da Bíblia, né, dos escritos bíblicos à casa das pessoas, né, as classes mais baixas, porque até então somente os nobres, os clérigos tinham acesso à educação. E como Cristo vai dizer, com essa chegada da Bíblia à casa das classes mais baixas, as pessoas começaram a ter acesso à educação. Muitas pessoas aprenderam a ler através da Bíblia, né? E além disso, as pessoas tinham o livre exame, né, o que a gente chama de livre exame. As pessoas poderiam ler e refletir sobre aquilo que estava escrito na Bíblia, coisa que não era possível para elas, num contexto medieval, muito menos, né? Um contexto de igreja católica predominante. A igreja católica, ela mantinha um monopólio, né? Christopher Hill vai chamar isso de um monopólio, não só político, econômico, religioso, mas também um monopólio do conhecimento, né? Que eles detinham, só eles sabiam que estava escrito ali, as pessoas não faziam a menor ideia. E com essa acessibilidade, né, essa chegada dos escritos traduzidos na casa dessas pessoas de classes mais baixas, elas não somente entenderam, aprenderam, né, sobre a Bíblia, né, tiveram essa possibilidade do livre exame, mas também impactou diretamente na educação de forma ampla, porque elas poderiam ler, elas aprenderam a ler através dessa Bíblia, né, porque a gente entende que a grande maioria dos europeus não tinham acesso à educação, somente o clero, os nobres, enfim. E outro aspecto importante do impacto da Reforma Protestante foi na política, né? A gente sempre ouve falar, isso é um assunto bem famoso, que a Reforma Protestante, ela meio que contribuiu, vamos dizer assim, pro enfraquecimento, né, de uma igreja católica que já vinha sendo enfraquecida, que detinha o seu, como eu disse, o monopólio religioso, econômico, político nas suas mãos, né, que a gente entende que havia uma fusão entre política e Estado naquele período, e a Reforma Protestante ela vai ajudar esse processo de dissolução. É claro que a gente entende que nesse início de Idade Moderna, que a gente está falando nesse contexto, inicia essa ideia de Estado-nação, de Estado nacional moderno que a gente vai conhecer, né? E nesse momento a Igreja Católica ela já começa a se enfraquecer. Na verdade, ela já vinha se enfraquecendo desde o final da Alta Idade Média, né? Que começam a surgir esses pré-reformadores que queriam reformar a fé católica. Então a Igreja Católica ela já vinha de uns antecedentes de crise, vamos dizer assim. E a Reforma Protestante, vamos dizer que ela termina de derrubar aquilo que já estava indo mal das pernas, né? Então esse é o impacto na política, né? Além da forma das pessoas pensarem, o livre exame, as pessoas tinham acesso à Bíblia, a política também foi mudada, né? A longo prazo, é claro, não foi em 1517, a gente piscou o olho, dormiu, acordou
e a Igreja Católica estava dissolvida do Estado. Não é assim, a gente sabe que foi um processo longo, mas a Reforma Protestante também contribuiu muito para essa dissolução, né, entre Estado e religião. E ao longo desse processo, né, alguns reformadores vão defender também aquilo que a gente chama hoje de Constituição, que seria o contrato social. Então, o impacto desses ideais vem da Reforma Protestante, né? A cosmovisão das pessoas mudaram, a liberdade de imprensa, um dos aspectos bem abordados na Reforma, que é a liberdade de imprensa, que, como eu disse, a imprensa teve um papel definitivamente importante para a Reforma, porque é a partir da imprensa que as pessoas têm acesso aos escritos bíblicos, às teses dos reformadores, elas podem ler novas ideias, né? Elas têm acesso à educação, chegam livros às casas delas, elas podem, como Christopher Hill vai dizer, aprender a ler a partir dessa Bíblia. Então a gente entende, né, esses aspectos, tanto educacionais, tanto políticos da Reforma para o nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado, né? E é isso.